És o Alfa e o Ômega. Te adoro, meu Senhor. Tu és digno do louvor. És o Alfa e o Ômega. Te adoro, meu Senhor. Tu és digno do louvor. Te damos toda glória. Te adoro, meu Senhor. Tu és digno do louvor. Te damos toda glória. Te adoro, meu Senhor. Tu és digno do louvor. Te damos toda glória de Jesus. Te adoro, meu Senhor. Tu és digno de todo louvor. Tu és digno. Te damos toda glória. Te adoro, meu Senhor. Tu és digno do louvor. Te adoramos, te adoramos, te damos. Te damos toda glória. Te adoro, meu Senhor. Tu és digno do louvor. Mais uma vez. Te damos meu Senhor. Tu és digno do louvor.
A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Mais um ano acabando, mais um ano começando. Entra ano e sai ano, e aquela força que vem de Deus continua conosco. Amém? Eu sou muito grato a Deus por poder estar aqui com os irmãos, por poder estar compartilhando mais uma meditação da palavra, mais um momento assim de despedida daquilo que passou, daquele que já se tornou velho, e a abertura daquele que é o novo. Deus é Deus do novo. Deus é Deus que faz todas as coisas novas, e nós queremos acreditar, irmão. A fé que está em nós, ela nos leva a isso, a acreditar que 2021 será um ano muito, muito melhor do que o ano que ficou. Amém? Por isso eu quero meditar com você, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta aos Hebreus, no capítulo 11, no verso 8. Hebreus 11, 8. O texto sagrado diz assim: pela fé, Abraão obedeceu quando foi chamado para ir a outra terra que ele receberia como herança. Ele partiu sem saber para onde ia. E é com base nesse versículo que eu quero assim meditar com os irmãos, no tema de que um novo ano está começando e só Deus sabe para onde nós iremos. Pastor, é animador esse título, né? Um novo ano está começando e só Deus sabe para onde iremos. Agora, quem anda pela fé é assim, irmão. Deus manda ir e a gente sai de onde está e vai para um lugar que muitas vezes a gente não sabe onde quer. Né? Então, eu queria que você prestasse bastante atenção. A nossa meditação vai ser breve, o chamado culto de virada, né? Um culto assim de despedida do que é velho e de uma alegria por estar recebendo aquele que é novo, independente das circunstâncias que nós estamos passando. Amém? Mas antes disso eu quero orar com você. Pai bendito e santo, a Deus Todo-Poderoso. Pai, nós louvamos o Teu nome e agradecemos ao Senhor, ó Deus, porque o Senhor até aqui nos tem ajudado. Louvamos o Teu nome, Senhor, ó Deus, porque nós cremos que ao final desse ano que está somente iniciando, Senhor, daqui a pouco vai estar iniciando, ao final dele nós estaremos aqui de novo, Senhor, ó Deus, para glorificar o Teu nome e agradecer porque o Senhor vai ter nos acompanhado durante esse ano de 2021. Ajuda-nos aqui a meditar na Tua palavra, ajuda-nos, ó Deus, a discorrer sobre ela, a fim de que, ó Pai, a igreja seja preparada, edificada, Senhor, ó Deus, para essa virada de relógio, essa virada de calendário que nós teremos daqui a pouco. Eu oro assim, abençoo os meus irmãos e peço a direção do Senhor no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Se o iPad não tivesse pifado aqui, tá bom. Irmãos, para cada um de nós, o ano novo assim, ele traz uma pergunta implícita. E a pergunta é: o que está por vir? O que eu terei que enfrentar além daquilo que a gente já vai entrar em 2021 como herança de 2020, que é a questão do coronavírus, que é essa questão de você estar aguardando uma vacina para poder voltar ao ritmo de vida que nós tínhamos antes de março de 2020. Então, como é que vai ser a minha vida neste novo ano? Nós estamos assim entrando no novo ano sem saber para onde ele nos levará. Talvez o Senhor Jesus tenha colocado em seu coração um certo desejo de fazer alguma coisa no nome dele. E talvez você tenha que dar um passo ousado agora em 2021. Também pode ser que você tenha sido assim chamado por Deus para executar uma tarefa, mas não sabe como continuar, nem para onde isso o levará. Eu convido você a examinar um pouco a história da vida de Abraão e de como
ela toca a nossa vida, de como ela inspira a nossa vida. E através da história de Abraão, Deus nos dá assim, mostra de que nós podemos, e não só podemos, irmão, nós devemos confiar nele. No começo havia uma incerteza, mas no fim, Abraão acabou se tornando, ou sendo transformado em exemplo, e aquilo que a Bíblia Sagrada chama de pai de todos aqueles que creem. Motivo foi a sua confiança inabalável no Deus vivo e nas promessas de Deus. A maior segurança, queridos, em meio a todas as inseguranças desse mundo, nessa atualidade que vivemos, é crer no Deus da Bíblia Sagrada. Não há outra saída, não há para onde ir, a não ser olhar para cima, olhar para os céus de onde veio o nosso socorro. Abraão, ele não podia fazer nada além de acreditar naquilo que Deus lhe dizia. Olha para as estrelas do céu, assim será a sua descendência. Olha para as areias do mar, né? Você pode contar? Não pode contar. Essa atitude de fé é o mais importante que uma pessoa pode ter. A vida de Abraão, ela foi assim, marcante, porque obedeceu pela fé e atendeu o chamado de Deus, ou seja, ele colocou a sua fé em prática. E nós estamos sendo muito, mas muito desafiados, queridos, desde março desse ano, a colocar a nossa fé em prática. Fé e ação, elas andam juntas, como a chave e a fechadura de uma porta. A chave não tem sentido se não tiver fechadura, do outro lado da fechadura também, ela se torna inútil. Uma é inútil sem a outra, pois não há como abrir ou fechar a porta. Não há como garantir ali a eficácia da segurança. Abraão tinha somente a palavra de Deus, queridos. O Senhor o chamou para deixar o seu país, seus relacionamentos e abandonar tudo o que ele tinha conseguido até então. E o que é mais extraordinário, ele não sabia para onde ia. Mas olhando para o restante da história da sua vida, nós reconhecemos assim um maravilhoso objetivo de que Deus alcançou com Abraão. Olha que coisa interessante. Deus tem um objetivo na minha vida, tem um plano e propósito na minha, tem um plano e propósito na sua, e o Senhor, independente das circunstâncias, Ele vai alcançar esse objetivo, né, nesse ano de 2001. Ele tem um plano para 2021. Ao contrário, a despeito de muitos que entendem que os objetivos de Deus não foram cumpridos para esse ano de 2020, eu creio que foram plenamente cumpridos. A Bíblia Sagrada diz que há propósito para tudo debaixo do céu. Estamos enfrentando aí algumas dificuldades com a pandemia, aliás, muitas dificuldades com a pandemia, mas nós somos um povo que temos perspectiva de futuro. Abraão simplesmente se pôs a caminho e ele foi impelido, queridos, pelo poder da palavra de Deus. Promessa é a palavra de Deus. E o Senhor tem muita promessa sobre o seu povo, sobre a sua igreja a ser cumprida ainda. Agora nós precisamos saber qual que é o nosso alvo. Começo desse ano novo, que vai estar aflorando daqui a pouco, é muito importante ter essa questão do alvo diante dos olhos. Nós precisamos assim nos pôr a caminho, nos juntar forças a cada momento e nos orientarmos para o alvo. Todo mundo que quer ir para um alvo busca orientação. E o nosso alvo são as coisas de Deus. E não tem outro caminho, querido, não tem a outra orientação a não ser pela palavra de Deus. É perfeitamente possível que durante o ano de 2021 nós sejamos assim, eu vou usar uma palavra bastante forte, mas que está bem contextualizada nos dias de hoje, né? É possível perfeitamente que nós sejamos assaltados pelo medo. É possível que nós sejamos assaltados pela dor, pela tristeza, porque as preocupações e outros sofrimentos podem surgir na nossa vida. Mas isso não deve nos impedir de continuar marchando em direção a esse futuro que nós não sabemos quando é e onde ele vai dar, esse futuro desconhecido, e confiando nas firmes promessas de Deus sobre a nossa vida.
É exatamente nessa área da nossa vida, queridos, que a fé no Senhor ela precisa de um novo impulso. Esquecendo das coisas que para trás ficam. Então esqueça de tudo que ficou para trás em 2021, em 2020, sigo para o alvo em 2021, com a perspectiva de alcançar, estar muito mais perto do prêmio da soberana vocação de Deus. Quando o escritor aos Hebreus, da carta aos Hebreus, ele enumera ali, né, o que a gente chama de heróis da fé, no capítulo 11, a Bíblia nos diz como alcançar o alvo. Se você for lá, nos versos 12, no capítulo 12, versos 2 e 3, você vai encontrar o texto dizendo o seguinte: mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador da nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, melhor dizendo, ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Agora ele está sentado no lugar de honra à direita do trono de Deus. Pensem em toda a hostilidade que ele suportou dos pecadores e desse modo vocês não ficarão cansados nem desanimados. Ou seja, a gente tem que pensar em tudo que Jesus Cristo enfrentou e tomar isso como exemplo para nós. Ele teve oposição, ele teve de tudo. Queridos, entra em 2021 sabendo que você vai ser testado. Nós, como igreja, seremos testados. Nós, como povo, nós seremos testados. Depois que Abraão chegou à terra prometida, ele teve que suportar, assim, muitos testes na sua fé. O ano de 2021, não diferente de outros anos que já se passaram, ele vai ter um ano de testes. Pode ser até alguns testes um pouco mais duros sobre a nossa fé. Abraão enfrentou a tentação de confiar mais na sua própria carne do que no Senhor que havia lhe dado as promessas. Em algumas situações de crise, Abraão chegou a tomar as rédeas nas suas próprias mãos e foi derrotado. Mas o Senhor em quem Abraão tinha depositado a sua confiança, Deus vivo e verdadeiro, ele não o deixou cair. No fim, triunfaram a fé de Abraão em Deus e a fidelidade de Deus para com aquele que Deus chamou de amigo. Então, o autor da carta aos Hebreus, ele descreve a fé de Abraão com as seguintes palavras. Lá no verso 9 do capítulo 11, ele diz assim: e mesmo quando chegou à terra que havia sido prometida, viveu ali pela fé. Ou seja, quando ele chegou a um lugar que ele não sabia para onde era que ele ia, e ele chegou nesse lugar que Deus colocou para ele como terra prometida, a Bíblia Sagrada diz que ali ele viveu na dependência de Deus, porque viver pela fé é na dependência de Deus. E acrescenta, pois era como estrangeiro morando em tendas. Assim também fizeram os que vieram depois dele, Isaac, Jacó, que herdaram a mesma promessa. E nós temos a promessa de Abraão sobre a nossa vida. O que será em 2021? Será um ano de prova da nossa fé. Agora, Deus prova, irmão, com a intenção de aprovar, nunca de reprovar. Nós também podemos, neste ano, que nós estamos entrando, nós estamos chegando, manter a fé nas promessas de Deus, mesmo quando os outros não nos compreendem, mesmo quando nos veem como estrangeiros no seu meio, ou seja, como pessoas estranhas. Eu tive, assim, a oportunidade de, nesse ano de 2021, né, agora, na virada, você começa a receber o Feliz Ano Novo de todo mundo, né? Mas o que é interessante é que, de algumas pessoas, que até o ano passado não mandavam nada, ou simplesmente mandavam uma figurinha, depois de passar um ano inteiro recebendo mensagens devocionais, essa coisa toda, a pessoa chegar no final do ano e agradecer pelas palavras, pelas mensagens, né? Teve um caso específico, a pessoa falou assim, obrigado, porque muitas delas me levaram à reflexão e outras foram como se fosse um tapa na minha cara. Achei isso interessante. Como um tapa na cara, embora a gente não tenha a intenção de agredir ninguém, né? Eu creio muito assim na revelação de Deus. E a gente faz isso
por fé. Deus fala na intimidade das pessoas quando você lança a sua palavra. Irmãos, a fé em Jesus Cristo, em quem todas as promessas têm o sim de Deus, e por quem é o amém, como diz o apóstolo Paulo, nos ajudará a superar tudo o que é passageiro nessa terra, até chegarmos ao grande alvo final da nossa caminhada aqui nessa terra, que é alcançar o prêmio da soberana vocação de Deus. O caminho da nossa existência, ele vai da vida terrena passageira para junto do Deus vivo e eterno, que está acima de todas as circunstâncias, de todas as dificuldades. O objetivo da vida de Abraão era o mais elevado que uma pessoa pode almejar. Ele não somente sonhava com uma cidade melhor, mas a aguardava com a expectativa viva e cheia de esperança. Falou, vai vir algo tremendo da parte de Deus. Creia que 2021, independente das dificuldades, Abraão teve dificuldade, Abraão teve que sair, teve que largar tudo, ele teve que ir numa direção que ele não sabia, ele teve que ir para terras que ele não sabia o que ele ia enfrentar. Mas Abraão, a Bíblia Sagrada diz que ele esperava confiantemente pela cidade de alicerces eternos, planejada e construída por Deus. Abraão morreu e não conheceu esse lugar durante a sua vida terrena, mas ainda assim ele esperava pela cidade eterna de Deus. E a nossa expectativa não está nas coisas dessa vida, porque aquele que espera em Cristo somente para as coisas dessa vida é digno de ser encarado como um miserável, como diz a palavra. Irmão, nós sabemos, não sabemos, melhor dizendo, quando Jesus voltará. Mas uma coisa é certa. Também em 2021 nós podemos esperar pela volta de Jesus e pela Jerusalém eterna, como Abraão esperou. Quer o Senhor volte neste ano ou não, quer nós vejamos o arrebatamento da igreja ou tenhamos de morrer antes disso, o objetivo e a esperança é a vida eterna com o Senhor, que nos comprou por seu precioso sangue e que voltará para a sua igreja. Amém? Um dia isso vai acontecer, irmão. Os mortos em Cristo e aqueles que ainda estiverem vivos serão arrebatados para a presença do Senhor, como diz a palavra, e terão a sua morada na Jerusalém celestial. Pastor, o senhor está profetizando que ninguém vai vencer o coronavírus de 2021? Não disse nada disso. Eu disse que a igreja ela vai ter sua fé provada. E como Deus ele prova a nossa fé, sempre para aprovar, independente das circunstâncias, aqueles que caminharem com fé em Cristo Jesus, se o Senhor voltar no ano que vem, ou se morrermos antes da sua volta, estaremos com Ele. Abraão acreditava nessa cidade, queridos, nessa cidade celestial, nessa promessa. E quando foi convocado a sacrificar Isaque, seu único filho, a respeito de quem o Senhor tinha feito tantas promessas, ele considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos. Querido, que em 2021 nós sejamos cristãos que esperam pelo seu Senhor mais do que em 2020, mais do que nunca. Então valerá a pena para nós a maravilhosa promessa que está lá em Apocalipse capítulo 3, quando o Senhor diz assim, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Eu quero fechar essa meditação de virada, né? Desejando que Deus lhe conceda um abençoado ano novo. Eu creio que Ele o fará, se você se alimentar ou alimentar a sua alma regularmente com a palavra de Deus, eu tenho certeza disso. Né? Jesus disse assim, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, querido, 2021, mais do que o pão que o próprio Senhor vai estar colocando sobre a sua mesa, tá? O que vai te sustentar e o que vai sustentar a tua fé é se alimentar da palavra de Deus. E eu espero contribuir muito com isso, se
se não em todas, pelo menos na grande maioria das suas manhãs, independente de ser segunda, sábado, domingo, feriado, independente do que for. Amém? Eu vou estar tomando a liberdade de invadir o seu celular, né, o seu WhatsApp de manhã para colocar algum ponto de reflexão para você, algo que talvez você faça como aquela pessoa que me mandou uma mensagem hoje de manhã dizendo o seguinte: me levou à reflexão e em alguns momentos me deu um tapa na cara. Eu espero que as reflexões não sejam um tapa na sua cara, mas sejam o afagar da mão de Deus sobre o seu rosto, sobre a sua cabeça, sobre o seu coração. Em nome da minha família, eu quero desejar a você um feliz 2021, um 2021 em que você conheça mais de perto a graça, a misericórdia e a bênção do Deus vivo e todo-poderoso. Amém? Eu quero orar com você. Pai bendito e santo, a Deus todo-poderoso, em nome de Jesus Cristo, nós louvamos o Teu nome, porque está se encerrando, Senhor Deus, esse período tão difícil, Senhor Deus, sem precedentes na história, ou pelo menos na história recente. Mas nós cremos, ó Deus, na Tua palavra, quando ela diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. E esse ano de 2021, Senhor Deus, seja um ano não só de possibilidade da prova da nossa fé, mas que acima de tudo nós consigamos assim, de alguma forma, Senhor Deus, provar que o amamos sobre todas as coisas como é o Teu desejo. Abençoa, Senhor Deus, as famílias da igreja, do Senhor Jesus Cristo na face dessa terra. Abençoa, Senhor Deus, aqueles a quem a igreja abençoar com a Tua palavra, com o estender da Tua mão. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos, ó Pai. Amém. Deus abençoe você e a sua casa e te dê um 2021, acima de tudo, com a plena paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Fica na paz.